Pessoal, boa tarde, obrigado aí por aparecerem, pelo interesse, né? Então a gente vai começar aqui a nossa primeira reunião do grupo de estudos sobre neurociência aplicada à educação, né? Que a gente vai conversar sobre esse livro, né? On Common Sense Teaching, né? Que trata, né, de uma abordagem, né, de vinda de professores, né, professores universitários, professores de ensino médio, né, com uma abordagem baseada na neurociência para se tentar, né, dar aulas de uma forma mais eficaz, mais efetiva, gerando mais aprendizado para os alunos, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel, da Engenharia de Bioprocessos, né? Vou me apresentar brevemente, depois pedir para vocês se apresentarem também, né? Falar os cursos de vocês, né? As experiências de vocês com esse assunto, né? Mas, enfim, o meu interesse pela neurociência, ela começou há um ano e meio atrás, né? Que eu tive uma experiência em sala de aula, né, dando aulas tradicionais que é meio ruim, né, os alunos se saindo muito mal nos exames, né, e uma coisa que me pegou muito naquele semestre foi que eu vi alunos que claramente eu sabia que eram alunos bons, que sabiam a matéria, que estavam se saindo mal nas provas, né, devido a problemas de ansiedade, de dificuldade, né, de se sair bem mesmo na hora das provas, embora eu visse, né, alguns desses alunos que tinham um domínio bom da matéria, né? E depois disso eu comecei a me interessar por metodologias ativas de aprendizagem, comecei a mudar as minhas metodologias, que teve pontos muito positivos. Eu observei que os alunos estavam mais motivados, estavam mais animados para a aula, né? Mas eu vi que apenas, né, o uso dessas metodologias sem muito conhecimento teórico sobre educação, que também tinha alguns problemas, né? Eu notei que os meus alunos, eles tinham muita dificuldade para lembrar, né, de informações pré-aprendidas, né? Às vezes ensinavam conteúdo em uma semana, na semana seguinte eu fazia perguntas sobre o mesmo conteúdo e ninguém lembrava de nada, né? Então eu até brincava lá com os alunos, né, que chamava de meus peixinhos dourados, né? E aí, por conta disso, eu comecei a me interessar por essa questão da memória, né? O que leva a gente a aprender algumas coisas, a fixar certas informações, a guardar, né, certos aprendizados e esquecer outros tão rapidamente, né? E esse livro, On Common Sense Teaching, foi o primeiro livro que eu li dentro dessa temática. E ele começa, esses primeiros 2 capítulos que a gente vai discutir hoje, ele começa falando exatamente sobre a questão da memória, né? Então, ajudou a elucidar muitas coisas para mim, né? Enfim, acho que eu vou abrir aí para vocês falarem um pouquinho, né? Para não ficar só esse monólogo. Acho que eu posso sugerir aqui a ordem de quem está na minha tela. Acho que aqui a primeira que está na minha tela é a Isabel. Assim não fica um atropelando o outro. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabel, professora aqui do curso de Engenharia de Bioprocessos. Tenho inquietado um pouco também com essa questão de tornar, além de a gente ter um pouco mais da atenção dos alunos, as turmas têm ficado pequenas aqui no Processos e, como eu dou aula já para os períodos finais, tenho tido um pouco de dificuldade de prender a atenção dos alunos e também quando retomo conceitos antigos, né, conceitos que em teoria já eram para estar consolidados, eles não conseguem organizar as ideias para falar e acabam não falando e a aula vira um monólogo, né? E aí você sai desgastado da sala de aula, eu me sinto frustrada às vezes até, porque aparentemente dá a impressão que eles não estão aprendendo e também não estão interessados. E aí vem a falta de tempo da gente estudar novas metodologias também, porque a gente tem muitas outras atividades para fazer. Então, o Gabriel sugeriu esse grupo de estudos e eu achei que pode ser interessante justamente para a gente contornar
questão da falta de tempo, uma discussão em conjunto, né, que aí cada um contribui um pouco com a sua experiência. Eu acho que a gente pode construir esse conhecimento. E eu tenho bastante dificuldade também com as metodologias ativas, porque eu não dou aula de uma disciplina que não é das ciências exatas, né? Então, não é disciplina que tem, assim, exercícios que a gente possa resolver. Você tem que elaborar casos para poder fazer essas discussões com os alunos. Então, acho que essa é a minha dificuldade aí, que eu acho que esse grupo pode ajudar. Tá, obrigado, Isabel. Acho que é uma boa, né, a gente ir trocando experiências, ver o que dá certo, o que não dá certo, né? Mas, a bem da verdade, as metodologias ativas elas surgiram nas ciências biológicas e da saúde, né? As exatas é que copiaram, né? A questão da gente ver, né, aprender né, o que se faz, né? Tentar, né, ver o que dá certo e trocar essas experiências, né? Acho que aqui a próxima que está na minha lista aqui é a Kelly. Você quer falar alguma coisa, Kelly? Ei, pessoal, tudo bem? Acho que todos aqui me conhecem, né? A maioria, pelo menos. Então, sou a professora Kelly, me defino, trabalho com física, né? Os cursos fenômenos mecânicos, fenômenos eletromagnéticos, fenômenos térmicos e fluidos e física moderna. Eu já trabalho com ensino há muitos anos, eu fiz licenciatura também, mas nos últimos anos eu tenho me aquietado bastante com a forma como eu estava dando as matérias, né, mencionando, e estava sempre procurando alguma forma. Então, acho que foi mais ou menos 2015, a gente teve no campus um grupo de estudos da pedagogia Waldorf. E naquela época eu comecei a aplicar algumas coisas com minhas turmas de física. A gente foi tentando fazer aulas diferentes, mas era muito inovador para o momento, até os alunos achavam muito estranho. E aí depois disso eu não voltei a trabalhar, né, mais em nenhuma coisa que fosse completamente diferente. E eu via isso que a Isabel estava contando, né, que exatamente essa questão, os alunos interessados, eles... Enfim, a gente também muito desinteressado, porque eu ficava cansado da forma, né, como que as coisas estavam indo. E aí eu tentei várias coisas diferentes. A metodologia ativa, eu fiz alguns testes que eu achei que não deu certo também. A impressão que eu tive foi que os alunos estavam acostumados com as aulas, como é que eu posso dizer... as aulas como eram dadas nesse monólogo, como a Isabel colocou, e eu achei interessante a proposta, né, do Gabriel. A Tina já tinha comentado que o Gabriel queria fazer esse grupo. Eu achei legal, eu achei que o tema talvez, eu não sei, eu tive a sensação de que eu encontraria mais respostas através disso do que pelas metodologias ativas, de fato. Então, a minha expectativa é que a gente consiga de fato fazer algo concreto entre nós, trocando figurinhas, que, né, a gente consiga sair dessa, pelo menos o que está me incomodando em lecionar ultimamente, né? É isso aí. Obrigado, Kelly. Acho que a Tina pode falar agora. Ei, boa tarde, pessoal. Eu sou a Tina, eu sou colega da Kelly, né? Sou do DEFIN também, do aula de física. Aí eu não sei se essa ideia começou foi com a gente, né, Gabriel? Aquele almoço lá no RU, a gente conversando sobre isso. A gente teve essa ideia, né? Você teve essa ideia de propor uma história aí de um grupo, né, de estudo. Eu acho que o negócio é exatamente esse, a gente economizar tempo, né? Como a Isabel falou, economizar tempo, todo mundo fazer esforço conjunto para poder melhorar. Eu tenho também a mesma reclamação de vocês, de Gabriel e de Kelly, de Isabel, de tentar fazer com que os alunos aprendam melhor e que, né, pelo menos gostem um pouquinho da aula que a gente está dando, manifestem um pouco de, né, interação, interesse com a aula que a gente está dando. Mas eu principalmente, eu tenho notado uma diferença muito grande de como que a minha geração estudou e a geração atual, sabe? Eu tenho um filho que está com 21 anos, ele está na faculdade já, então assim, eu acompanhei ele crescendo, acompanhei ele na escola, acompanhei ele no ensino médio, estou acompanhando ele na universidade. E assim, ele é um menino inteligente, a gente
nota boa, mas a maneira com que ele estuda, a maneira com que ele aprende é uma maneira tão diferente da minha. Então, assim, eu acho que eu preciso entender um pouco melhor sobre esses estudos modernos, né, de como que explica, como que as pessoas realmente aprendem, qual que é o jeito melhor, qual que é o jeito mais eficiente. Acho que isso é que está me tirando, porque tá me deu mais motivação foi isso. Tentar descobrir qual que é dessa geração nova aí, pra gente poder chegar neles, igual os nossos professores conseguiam chegar na gente quando a gente era mais novo. É isso aí. Obrigado, Tina. Agora eu ia falar da Viviane. A Viviane sumiu, não sei se ela caiu. Deixa eu passar para a Ana Cláudia, se a Viviane estiver aí, ela fala depois. Olha, eu sou a Ana Cláudia, eu sou do DQBI, né? Eu sou professora de Química Geral, Química Geral Experimental e Química Inorgânica, e eu estou no CAP desde sempre. Eu estou aqui desde que abriu, sou da primeira turma. Então, além de todas essas dores que todos já falaram, eu ainda incluo a falta de paciência. Porque quando eu cheguei aqui, meus alunos tinham 18 anos, eu tinha 35. Meus alunos continuam tendo 18 anos, eu tenho 18 anos que eu estou no CAP, então eles nasceram quando eu estava chegando, e eu vou fazer 54, eu estou de saco cheio. Eu já tentei, eu mudo minha aula, eu dou aula desde sempre da mesma coisa, eu estou sempre preparando aula, eu encho o saco da aula. Então, se eu vou dar aula para bioprocesso, eu mudo uma coisa, se eu vou dar aula para mecatrônica, eu mudo outra coisa, se eu vou dar aula para telecom, porque a gente também não é fixo, né? Cada vez a gente está no momento. Então, eu vou mudando, e eu já tentei gamificação. Não, assim, foi legal, mas eu não consigo dar um curso inteiro de gamificado. Eu não tenho criatividade para gamificar a química geral inteira. Tem isso que a Tina falou, essa questão de como a gente aprendeu, porque assim, na minha cabeça a gente aprende sentando a bunda na cadeira e abrindo um livro. A minha filha, que tem 16 anos, não estuda isso. Tira nota boa, vai bem e tal, mas assim, eu não vejo essa menina estudando. Como? Não sei. Né? Então, eu gostei muito da proposta do livro, assim, essa questão da minha nota, assim, talvez eu consiga trabalhar alguma coisa. Eu também só não vou eu não vou ficar virando trabalhada na sala de aula para aprender a atenção de aluno. Sabe? Não está em mim. Do mesmo jeito que não está em mim ficar fazendo todas as minhas aulas gamificadas. Mas, na próxima década que eu tenho pela frente, até eu me aposentar, eu quero dar boas aulas. Eu quero que os meus alunos gostem, entendam por que eles estão estudando química. Né? Por que precisa de estudar química? Mas é um caminho, eu estou procurando um caminho para eu conseguir vencer esses próximos anos sem continuar sem focar ninguém. Porque agora que o gap geracional é muito grande. Né? É muito grande. E a gente está cada vez mais velho e os alunos continuam. Agora eu quero calouro. Eu não quero aluno de final de curso, eu quero calouro. Então, para mim, está muito complicado esses meninos de 18, 19 anos. Eu não sei chegar neles. Né? Então, por isso que estou aqui. Obrigado, Ana. Acho que Alexandre? Boa tarde, gente. Sou o professor Alexandre, aqui da Engenharia Química. Gostaria de dar boa tarde a todos aí e falar um pouco da minha experiência como professor. Eu era aquele professor Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aprendi assim, ensino assim. E ao longo aí desses anos, eu fui vendo que chegava no final do semestre ou chegava no final parte da disciplina, o aluno não tinha entendido, às vezes, o funcionamento de equipamento. Ele sabia calcular tudo, mas eu trabalho na parte de operações unitárias, ministro aula sobre 6 equipamentos, né, trocador de calor, evaporador, cristalizador, né, parte das operações da indústria química. Chegava no final lá, os alunos sabiam calcular, fazer os cálculos, mas não sabiam, assim, não entendiam o funcionamento do equipamento. Aí eu comecei a me tocar, mas será que eu estou ensinando realmente esses alunos ou eles
eles estão vindo aqui, aprende ali o cálculo e sai daqui sabendo calcular, mas sem entender o que eles tinham que entender. Todo semestre eu sempre sentava lá no final do semestre com eles, né, e conversava. O que acontece, o que vocês entenderam, o que podia melhorar, o que não podia melhorar. E fui melhorando ao longo, né, comecei a melhorar isso daí antes de pandemia, comecei a melhorar alguns quesitos na forma de lecionar. Veio a pandemia, aí foi um choque, né, que eu achava que o ensino EAD não era eficiente, me virar e aprender a fazer esse ensino EAD, né, aprender a fazer vídeo, aprender a gravar, não só gravar, mas né, fazer toda a estrutura do vídeo, digitalizar, fazer tudo. Tive muita dificuldade, mas tentei fazer vídeos, né, cada vez melhores para os meus alunos e sempre tinha as aulas síncronas para tirar dúvida com eles, né. Via que, poxa, não é uma coisa que assim, é totalmente absurdo, né, deixou de ser aquele absurdo, aquele preconceito. Eu acho que era mais preconceito do mesmo do que tudo, né. Então eu comecei a perder um pouco desse preconceito, comecei a mudar depois que voltamos da pandemia aí, a forma, né, de ensino em sala de aula. Eu já tinha os vídeos, as minhas videoaulas gravadas, e em vez de eu ficar escrevendo lá no quadro, apagando, escrevendo no quadro, apagando, eu comecei a propor uma forma diferenciada lá de ensino, né. Minhas videoaulas já estavam prontas, eu disponibilizava na sala virtual, falava, ó, aula que vem a gente começa, vamos supor, trocador de calor, vocês assistem a videoaula, todas as videoaulas de trocador de calor, e quando chegar aqui na sala de aula, em vez de eu ficar escrevendo quadro, apagando, escrevendo quadro, apagando, escrevendo quadro, apagando, eu venho aqui trazer complementos daquilo que eu dei lá na videoaula. Por quê? Porque a videoaula ela é corrida, né? Não pode ser uma videoaula muito extensa, porque fica chato. Então, 30 minutos lá de vídeo, ele traz as informações principais, mas não traz todo o resto, né? Todos os detalhes ali sobre o equipamento, sobre o cálculo do equipamento. Então, comecei a trabalhar, né, nessa forma e comecei a trazer para os alunos, né? Parei de ficar enchendo o quadro com escrita, né? Até também me cansava, eu tinha pouco tempo para explicar o que era realmente essencial para os alunos. Comecei a trazer a experiência de, ó, isso daqui, tá vendo isso daqui no equipamento? Ó, se a gente pensar dessa outra forma aqui, se a gente associar isso com outra coisa aqui, né, trazendo visões diferentes ali da forma como eu ensinava antes. E isso daí, né, os alunos sempre me dão feedback, no final do semestre sempre converso com eles e tal. Eu sou considerado professor carrasco, né, mas no final do semestre ele sempre, pô, Alexandre, a gente tinha uma ideia de você, mas você sempre assim, você cobra mesmo, né, porque você ensina bem e você traz assim, bastante informação, né, às vezes a gente que deixa de acompanhar, a gente se perde aqui, tal, porque às vezes tem a rede social, distrai e tal, né, perde um tempo aí. Então, eu acho que desde aí, né, dessas conversas, eu tenho tentado melhorar a forma de ensino, a forma de cobrança, né. Cobrava uma coisa, antes cobrava prova, né, aí o aluno tinha que calcular uma coisa específica, né, aí eu passei a dar projetos para ele, ó, vocês têm que projetar uma empresa que tem tal equipamento, o equipamento tem que ter essa configuração aqui, vocês têm que me dizer se essa configuração vai ser melhor ou pior e se eu variar aqui ou ali no equipamento eu vou ter mais ganho ou menos ganho lá no final do processo. Então, aí a partir do momento que eu tirei, né, aí eles tinham que procurar por conta deles, né. Antes eles tinham os valores lá, eu entro com tal valor, tem a temperatura tal. A partir do momento que eu botei para eles projetar, né, dei só alguns valores iniciais ali de entrada, de vazão e concentração para alguns equipamentos e eles tiveram que propor, né, temperatura de operação, pressão de operação de dentro de equipamentos, essas coisas tudo, eles, né, começaram a entender que, poxa, espera aí, né, o que eu tenho estudado aqui está bem limitado, eu acho que eu tenho que ampliar aqui minha forma de aprender aqui, senão eu não vou conseguir atingir os objetivos aí que o professor propõe. Então eu sempre tento fazer isso, sempre tento trazer algumas novidades, né, para eles, para
quebrar a cabeça deles assim, num bom sentido, né, para eles terem uma dificuldadezinha, para eles sentirem ali o aperto, né. Quando chegarem lá na empresa, eles vão ter que propor, né, vai ter um valor fixo lá que eles vão pegar, é isso, tá? Eles vão ter que pensar o que eles vão ter que fazer para melhorar o processo produtivo deles, né, a planta deles, tá? Enquanto eles estiverem trabalhando, né. Óbvio, eu trouxe 6 equipamentos, mas toda a forma que, né, eu falo para eles, tudo que eu ensino aqui, da forma que eu ensino aqui, né, vocês podem fazer a extensão de toda essa forma de visualizar o ensino e aprendizagem para os equipamentos. Então, obrigado, Alexandre. Diferenciado. Acho que é Luiz. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde. Então, acho que eu sou o mais novo de todos aqui, né? Tem pouco mais de um ano que eu tô no CAP, né? Tô lotado no DTEC. E a minha função aqui é um pouco diferente da de vocês, porque eu geralmente tento fazer os alunos aprenderem a manipular outra máquina, que é a máquina dentro da cachola deles, né? Eu sou professor de filosofia da ciência. E, bem, embora, né, há pouco tempo que eu esteja no CAP, eu já tenho alguma bagagem com sala de aula, né? Tal, desde 2016, final de 2016 eu dou aulas e já tive muitas experiências dando filosofia para alunos da engenharia. Então eu tenho dado aula tanto para alunos da humanidades, quanto alunos da engenharia, quanto alunos das ciências naturais, e o resultado é sempre o mesmo, né? A gente sempre tenta dar aquela desculpa, né? O mau desempenho dos alunos em sala de aula, talvez lá na engenharia, porque o seu curso é marginal para o currículo, né? A questão é que não é assim, porque dentro das humanidades o resultado também é ruim. E isso sempre me incomodou bastante, mas muito, muito, muito. E coincidentemente, né, os meus interesses acadêmicos na neurociência acabaram me empurrando para a neurociência da educação, ciência cognitiva da educação. E eu comecei a fazer, então, alguns esforços nos últimos tempos para tentar ver se é possível salvar alguma coisa. Mas a cada dia eu fico mais pessimista quanto aos resultados. Mas a minha tentativa de contornar esse pessimismo está em participar desse grupo, porque eu espero que a gente consiga aqui, né, conjuntamente, achar algumas soluções para, pelo menos, ver uma luz no final do túnel. Obrigado, Luiz. Viviane? Boa tarde a todos. Bom, eu sou Viviane, né, sou professora no DEFIM. Eu estou no DEFIM, na verdade, vai fazer 2 anos agora, mas eu sou formada em licenciatura em matemática. Trabalhei 4 anos na rede estadual de ensino, lá em Belo Horizonte, com ensino médio. Antes disso, eu trabalhei 2 anos com educação de jovens e adultos, aí, enfim, fui trabalhar na UFMG como professora. Trabalhei 15 anos no departamento de matemática lá, e hoje eu estou no DEFIM, né? Vai fazer 2 anos agora. Então, essa questão do ensino sempre foi uma preocupação para mim. Sempre me preocupei muito, assim, né? O que a gente pode fazer para contribuir, né? Eu acho que a questão do ensino, do aprendizado, eu sempre falo com os alunos, é uma via de mão dupla, né? Não é nem só o professor, nem só o aluno, né? Todo mundo precisa trabalhar junto e cada um precisa fazer um pouco da sua parte. E a grande pergunta que eu me faço sempre é qual que é a minha parte, né? Sempre tentar estimular os alunos, mas ver o que eu posso fazer, porque às vezes a nossa postura também de algum modo influencia, né? No aprendizado, enfim, na postura dos alunos.
Então, eu sempre me preocupei com isso. Quando eu vim agora para o DEFIN, eu tenho dado, né, muitas aulas lá na UFMG, eu tenho muita aula de cálculo 1, lá, enfim, outras disciplinas também, claro, mas eu sempre gostei muito dessas disciplinas do ciclo, que a gente chama de ciclo básico, né, que em geral são para calouros, porque é uma fase, assim, né, que eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil, porque eles estão entrando para a universidade, então tem toda uma adaptação, mas disciplinas como o cálculo 1, se a pessoa aprende bem, faz muita diferença lá na frente, né, então eu me preocupo muito com isso. E me preocupa em particular porque eu tenho percebido que os alunos têm chegado com cada vez menos, né, do ensino médio. Então, por exemplo, esse semestre eu estou dando cálculo 1, aí tem um aluno meu de IC que a gente está estudando um livro sobre cálculo 1 e ele também se preocupa, no final ele virou voluntário da minha disciplina de cálculo 1 e está dando monitoria voluntária para os meninos. E a gente está tentando ver se uma via de mão dupla, se a gente consegue ajudar. Mas, por exemplo, semana passada eu dei prova de revisão, nem entrei no cálculo 1 mesmo. Falei, vamos tentar superar as lacunas para depois ir. Mas, assim, eu não tive coragem de corrigir as provas ainda. Mas eu confesso que, assim, quando eu fui recebendo, fui dando uma passada de olho, tem aluno que não sabe o que é uma função composta, depois da revisão. Coisas básicas, assim, que você pensa assim, não, é só substituir mesmo. Eu coloquei composta, assim, f de g de h, de funções polinômio, função racional, só substituir. Teve vários que não sabiam, parece, nem para onde que fazer da vida. Então, enfim, é essa tentativa, né? Ainda mais em turmas grandes, o que a gente pode fazer para contribuir, para ajudar, para diminuir essas lacunas que existem, né? Então, acho que é um pouco disso. Obrigado, Viviane. Esqueci de alguém? Todo mundo já falou? Então, bom, como ninguém protestou, eu preparei um resumozinho, né, um guia do livro, né, até porque nem todo mundo conseguiu ler. Então eu vou ir passando aqui para as coisas que me chamaram a atenção, que eu anotei, mas vocês sintam-se à vontade para intervir a qualquer momento, até para não ficar chato, né? Só uma pessoa falando. Eu tô gravando aqui, espero que não dê nada errado com a gravação, mas para quem for assistir mais tarde, né? Acho que fica até mais interessante também se tiver mais esse intercâmbio. Diga, Luiz. Gabriel, rapidinho. Você tem uma versão PDF desse livro? Porque eu tenho só uma versão EPUB e... Eu acho que a Tina tem, né, Tina? Hã? Acho que a Tina está sem áudio. A Tina tinha me falado que ela conseguiu. Eu tenho PDF. Ah, você conseguiu o PDF? Se você puder colocar no grupo, ia ser de grande ajuda. Tá. O EPUB tá dando, o EPUB tá bem bom. Na verdade, eu comprei, só que sumiu no meio do caminho. O último registro da Amazon tá no aeroporto de Guarulhos já faz um mês. Eu acho que está completamente justificado ir atrás do PDF. Não, você pagou e não recebeu. Mas o EPUB tá dando para o EPUB tá bonzinho, tá dando para ler, mas é porque pelo menos o PDF dá para imprimir. Sim. Então, beleza. Então, bom, né, esses primeiros capítulos, né, como a gente falou, eles tratam da questão da memória, né? A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Primeiro, né, eu queria falar sobre um pouquinho, né, dos autores dos livros, né? Então, tem 3 autores. Você tem a Beth Rogoski, que é da área de pedagogia, né? Ela deu aula em ensino médio, se tornou professora universitária, tendo feito doutorado na área de neurociência, né? Neurociência comportamental e molecular na Universidade de Rutgers. Você tem o Terence Sejnowski, né, que é bacharel em física, que aí ele passou da física para biologia computacional e para inteligência artificial, né? Hoje é diretor do laboratório de neurobiologia computacional no Salk Institute for Biological Studies. Mas eu resolvi falar dos autores principalmente por causa da primeira autora do livro, a Barbara Oakley, que ela tem uma história muito interessante, né? Inclusive, eu estou lendo um outro livro dela que ela fala sobre isso em mais detalhes. Na adolescência, né, quando ela estava na escola, a Barbara Oakley, esse mesmo, exatamente. Ela odiava, né, ciências e matemática.
né? Ela tinha completa aversão, se considerava incapaz de aprender sobre isso, né? A primeira graduação dela é em língua e literatura eslava, né? Ela estudou russo, né? Foi estudar Dostoiévski, Tolstói, foi para muito longe da área da matemática, né? Só que a Bárbara, ela se alistou no exército americano, ela ficou por 4 anos lá, né? Como operadora de rádio, né? Na área de comunicações do exército. Então, ela ficou lá por 4 anos, né? Chegou até a patente de capitã, né? Mas quando ela finalmente saiu do exército, ela sentiu que teria dificuldade para conseguir, né, um bom trabalho, né, que ela pudesse aplicar o que ela estudou, né, no curso de letras, né? Então ela tirou proveito de uma bolsa de estudo que o exército americano oferecia para requalificação profissional, exatamente para essas pessoas que estavam saindo das Forças Armadas, e ela se deu o grande desafio de estudar engenharia elétrica, né, com essa história toda de completa aversão à matemática. E, né, porque ela adquiriu interesse por isso, né, como estava trabalhando lá com equipamento de comunicação e tal, achou que isso daria boas oportunidades para ela, né, inclusive para retornar ao exército depois, né. Mas, enfim, ela foi estudar engenharia elétrica já com, né, um pouco mais de idade, já perto dos 30 anos, né? E aplicando ao estudo de matemática e engenharia as técnicas de estudo que ela aprendeu, né, quando estava estudando idiomas, né? E ela sofreu um pouquinho, mas ela conseguiu se graduar em engenharia elétrica e hoje ela é professora de engenharia de sistemas na University of Oakland, né, no Michigan. Ela ensina disciplinas que são super pesadas em matemática, como eletromagnetismo, por exemplo, né? Né, acho que ela no próprio livro lá, né, do Aprendendo a Aprender, que o Luiz mostrou a capa a ela, né, ela fala que se ela aprendeu, né, se ela foi capaz de dominar a matemática, eu acho que qualquer um consegue, né? Só diga, por favor. Eu achei interessante, eu nunca tinha percebido isso, mas o modo como a academia norte-americana, sobretudo, né, vê o ofício do engenheiro, né? Você vê que ela simplesmente se classifica como engenheira, né? Que a ideia é que você tem uma formação geral capaz de... uma formação básica que serve para muita coisa, né? E é um pouco diferente da gente, né? A gente adora colocar uma qualificação, né? Não, tem que ser engenheiro de alguma coisa, né? Nunca... Inclusive, isso gera muitas dúvidas na cabeça dos alunos, né? Ficar trocando de curso de engenharia para engenharia, né? Acho que essa formação mais genérica, assim, talvez fosse até mais benéfica para os estudantes, né? Me falaram, né, que o CAP já foi assim, né? Tinha um bacharelado começo, de ciência e tecnologia e só depois o aluno escolhia qual engenharia iria fazer, né? Respondam aí vocês que estão há mais tempo no CAP. Não era assim? Não era bem assim, não. Não era bem. Mas algo próximo disso? Não, era um bem diferente. Tinha as engenharias e aí tentaram fazer um curso assim, mais básico mesmo, mas aproveitando dos alunos que já estavam no curso de engenharia. Que era bacharelado, né? Ele teria duas, por isso que não deu certo. Ele teria duas, seria 2 em 1. Tá, então não era um problema de legislação. Não tinha um vestibular para entrar. A gente pegava os alunos que estavam matriculados no curso e aí, a partir do momento que eles cumpriam a carga horária da básica, eles ganhavam o título de bacharel. Que é bacharelado em ciência e tecnologia. Nem era engenheiro, mas nem era. Entendi. Aí teve esse problema, acho que era problema de legislação mesmo. Porque você não pode fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Com uma entrada, né? Com uma entrada. Não tinha uma entrada única para esse curso. Vamos prosseguir. Opa, perdão.
prosseguir aqui. Essa figura aí eu tirei diretamente lá do livro, né, do Uncommon Sense Teaching, mas essa frase aí é de um artigo, tá, referência aí embaixo. Muito bom esse artigo, um artigo de revisão da literatura, né, que está, né, escrito de uma forma bem simples também, é bem legal como um complemento, né, mas ele começa, né, lá no comecinho da introdução tem essa frase bem impactante, né, o cérebro é o órgão-alvo da educação, né, é no cérebro que ocorre o aprendizado, né, a gente já vai falar sobre isso. E, né, na apresentação aqui do livro, né, acho que ela apresenta essa figura, né, eles apresentam essa figura, falando sobre essa conexão, né, tanto direta quanto indireta, que a neurociência tem com a educação, né. Você tem insights que você tira diretamente da neurociência, que podem ser aplicados para a educação, e outros que você tira indiretamente para essa conexão com a psicologia, né. Então, se a neurociência é o estudo do cérebro, né, e a psicologia é o estudo da mente, né, e o cérebro é o órgão-alvo da educação, graças a esse fenômeno, né, incrível que ele tem, que é a mente, né. Então, acho que a educação ela não pode prescindir de ter algum conhecimento, né, dentro dessas áreas. Inclusive, os próprios cursos de pedagogia, de licenciatura, alguns dos principais autores que são estudados, eles são psicólogos, né, como Piaget, como Vygotsky, né, tem a Maria Montessori era médica, né, acho que a neurociência é uma área da medicina. Então, a gente está na área da educação, mas a gente não pode prescindir de ter um pouquinho de conhecimento dessas áreas que são muito básicas para a gente, né? Acho que eu me dei conta muito recentemente, eu sempre me vi como alguém de exatas, né? Me formei em engenharia, mas eu percebi que, na verdade, eu sou das ciências humanas, eu sou professor, minha área é educação, né? Então, o Luiz Elvésio aqui está em casa, todo mundo aqui é de humanas, né? Embora a gente pense que não é, mas somos sim. Mas eu sou bem falador mesmo. Não, mas tá bem-vindo. É para isso mesmo ter um grupo aqui, não é um só falando. Mas não, eu acho isso bastante legal, porque é uma barreira, né? Parece natural, porque a gente já vem com ela. A escolha, né, para o vestibular você vai fazer o quê? Humanas ou exatas ou biológica? Então, os alunos são ensinados que há uma diferença brutal entre essas áreas, né? E alguns acham que tem certa aptidão para uma área e não para outra, e acaba que, vira isso, a gente chega na universidade e os departamentos quase não conversam, né? A gente parece haver objetivos educacionais distintos para cada área, né? E acho que a gente perde muito com isso, né? É como se o cara na humanidades não fosse usar matemática, o que é falso, né? Você vai economia, se é matemática, a economia não funciona, né? Então, sem estatística, sociologia não serve para nada, ciência política não serve para nada, né? Assim, é uma esperança que eu tenho que a gente consiga começar aos poucos, né, e tentando trabalhar mais com essa ideia integrada mesmo de universidade. Né? O próprio nome, né, é universidade, é tudo, é o universo, né? É um conhecimento só, né? Opa, vou pular aqui. Então, vamos lá. Então, né, como sendo o cérebro o órgão-alvo da educação, né, educação, ensino, aprendizagem, aprender, né, do ponto de vista da psicologia, essa definição eu tirei de um outro livro bem interessante, né, É Assim que Aprendemos, Stanislas Dehaene, ele é super influente aí na neurociência da educação, né? Ele dá várias definições para aprendizado no primeiro capítulo do livro. Uma que eu achei bem interessante é essa, né? De que aprender é ajustar parâmetros de um modelo mental. Tanto modelos, né, sobre a física, né, sobre como o mundo funciona, sobre a química, sobre as interações, né, entre prótons e elétrons, tanto esses modelos como até
né, modelos mentais, até, né, o modelo mental de como você anda, né? Quando uma criança, um bebê está aprendendo a andar, ele está desenvolvendo um modelo mental sobre, né, o funcionamento dos próprios músculos, né, do seu próprio esqueleto. Ele está ajustando esses parâmetros aos poucos, né? Então, o aprendizado ele é um pouco esse ajuste de parâmetros que se dá pelo fortalecimento das sinapses, né? Essas conexões neurais, né? As conexões entre os axônios e os dendritos, né? Formados nos neurônios, né? O axônio, né? Acho que tem gente da biologia aqui que vai saber bem mais do que eu, né? O axônio ele é revestido por uma camada de lipídica, né? A bainha de mielina, que conforme essa bainha ela vai se espessando, né? Conforme ela fica mais espessa, isso aumenta as diferenças de potencial, né? Entre as descargas elétricas, né? Nas sinapses. Então, durante o aprendizado, né, esse fortalecimento das sinapses, né, ele se dá tanto porque você está formando mais sinapses, né, quanto porque você está fortalecendo essas conexões através desse processo de mielinização, né? Então, durante, né, esse processo de aprendizado, né, você vai podando conexões que não servem para você, né, para os seus modelos, né, conexões que não levam a um bom resultado, e vai fortalecendo aquelas que levam a um bom resultado. Você tem esse ciclo, né, de reforço, de realimentação, que vai otimizar, né, esses parâmetros, esses circuitos neurais, para eles ficarem cada vez mais fortes, né? E a gente tem neurônio pra caramba, a gente tem 86 bilhões de neurônios na nossa cabeça, e cada um deles pode fazer cerca de 10 mil sinapses, né? Então, é uma quantidade absurda de informação que o nosso cérebro pode processar. Então, a capacidade de armazenamento do nosso cérebro, que é o que a gente chama, né, de memória de longo prazo, por volta de 2,5 petabytes, né? O peta ele é 10 elevado a 15 no sistema internacional, é o quatrilhão, né? Para ter uma noção, 2,5 petabytes é mais ou menos a escala de informação que você tem na internet inteira. Você tem uma internet inteira na cabeça de cada ser humano no planeta Terra, né? Então, é fascinante. E apesar disso, né, apesar dessa capacidade de armazenamento fantástica que a gente tem, né, a gente só consegue manter 4 elementos de cada vez na nossa memória, né? Fazer uma analogia, né, essa memória de longo prazo seria a memória ROM do computador, né, que você grava aí os seus programas, e a memória de trabalho seria a memória RAM, a memória de acesso rápido, que é para processar a informação, né? Se a nossa memória ROM ela humilha qualquer computador, a nossa memória RAM, por outro lado, ela é bem fraca, né? A gente vai chegar nisso, né? A gente vai falar mais aí sobre a memória de trabalho e as implicações disso para a educação. Para fazer uma comparação aí, né, entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo, né? A memória de trabalho, como a gente viu, ela é de pequena capacidade, né? Você consegue manter em média, né, 4, né, alguns dizem 7 elementos de cada vez na memória de trabalho, enquanto a memória de longo prazo, a capacidade dela é enorme, né? A dificuldade da memória de longo prazo é que ela tem uma capacidade tão grande que às vezes a dificuldade que o nosso cérebro tem é de encontrar a informação que tá gravada nela, né? Tem coisas que a gente aprende, mas que a gente tem dificuldade para localizar na memória de longo prazo sem as pistas adequadas para isso, né? A memória de trabalho ela é de curta duração, né? Ela dura segundos a minutos. Às vezes a gente pode ampliar essa duração por um processo que se chama de ensaio, né? Você fica repetindo uma informação na memória. Por exemplo, vocês querem memorizar um número de telefone, vocês ficam repetindo os números na memória, né, repetidamente, né? Se vocês pararem de repetir, em pouco tempo, né, esse número é esquecido, né?
quanto que a memória de longo prazo, né, a duração dela é mais longa, dependendo do quanto essa memória ela é reforçada ou não. As memórias de longo prazo podem durar alguns dias, podem durar meses ou podem durar anos, inclusive a vida inteira, né? Inclusive isso aí é uma das coisas que a gente quer, né, aprender aqui, né, sobre como fazer essas memórias durarem mais, né, na cabeça dos nossos alunos. A memória de trabalho e a memória de longo prazo, elas também têm funções diferentes, né? A memória de trabalho, ela está relacionada com o que a gente chama de funções executivas do cérebro, né? O que inclui a atenção, né? A nossa capacidade de atenção, o controle inibitório, né? Que é o autocontrole, né? Você fazer o que você precisa, não o que você quer às vezes. A tomada de decisão, né? Então essas funções executivas, elas têm relação com esse comportamento direcionado por um objetivo, né? Quero realizar um objetivo, preciso fazer isso para isso, né? E a memória de trabalho tem um papel muito importante na solução de problemas, né? E para uma coisa que na psicologia atualmente se chama de inteligência fluida, né? É uma forma de inteligência que está relacionada com a resolução de novos problemas, né? Problemas para os quais você não tem um aprendizado relacionado a ele, né? Você está encarando algo completamente inédito aí para a sua cognição. Enquanto que a memória de longo prazo, né, em contraste, ela representa um aprendizado, né, mais explícito, um aprendizado de fatos e informações que a gente guarda na nossa memória, a gente ser capaz de recuperar da memória que a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, né, fatos e informações, e também um conhecimento, um aprendizado implícito, né, que é o aprendizado de hábitos e procedimentos. É quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende a andar, quando você aprende a resolver um problema matemático sem você ficar pensando nas regras das operações a cada vez. Isso vale também para quando a gente aprende coisas ruins, vale para os maus hábitos, vale para os vícios, vale para a procrastinação, né? Isso aí é parte desse aprendizado implícito também, né? O livro ele vai tocar bastante nessa questão do aprendizado explícito, que ele chama de declaratório também, e o implícito, que ele chama de procedural, né? Essa memória de longo prazo está relacionada com o que a gente chama de inteligência cristalizada, né? A inteligência que está associada com o que foi aprendido, né? Então, você tem essas duas formas de inteligência, a fluida e a cristalizada. Essa inteligência fluida, ela em grande parte, ela tem componentes genéticos, ela é influenciada pelos nossos anos iniciais, se a gente fez, né, teve estímulo, teve nutrição adequada, né? Ela tem uma alta correlação com o que se mede nos testes de QI, embora não seja exatamente, né, uma relação 1 para 1. Né? E a gente não tem muitas maneiras de a gente desenvolver essa inteligência fluida além do que a gente adquiriu, né, geneticamente e ou em conjunto com essa primeira infância. Por outro lado, a inteligência cristalizada, que está relacionada com o aprendizado, com a educação, essa forma de inteligência, ela sim pode ser expandida, né? E como a gente vai ver, a gente consegue tornar a inteligência fluida com que a gente nasceu mais eficiente com esse intercâmbio com a inteligência cristalizada, com o que está aprendido na memória de longo prazo, né? Então, né, a educação, ela deixa sim a gente mais inteligente, independente né, da nossa herança genética e da nossa criação na infância, né, na primeira infância. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu estou falando igual professor em sala de aula. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Vocês me interrompam, tá, pessoal? Levanta a mãozinha, né? A gente já tinha começado, né, a conversar sobre isso lá no WhatsApp, né? De explicar para os alunos como é que funciona o pensamento e o processo de aprendizagem, para ver se dá uma motivação, né?
Isso é importante, o aluno ele saber sobre o aprendizado, saber sobre como a gente aprende, como não aprende, né, técnicas de estudo mais eficazes, menos eficazes, isso é coisa muito importante. Acho que a gente mais para frente a gente precisa, né, de uma reunião para a gente falar até especificamente sobre isso, próximos passos aqui do nosso projeto para levar esse conhecimento para os alunos também. Eu tenho dado a primeira aula, né, com... No fundo a gente acha que vai motivar, mas não sei. Eu apresento para eles o que eu chamo de... que eu batizei de o paradoxo da aprendizagem. Que é, o nosso cérebro, de certa forma, foi moldado não para o raciocínio sequencial, cuidadoso, passo a passo, porque, infelizmente, a gente tem limitação na memória de trabalho para isso. Por outro lado, estudar envolve exatamente esse tipo de habilidade, né? Então, como é que a gente resolve isso? Fala assim, a resposta preferida dos alunos é, não estuda. Porque é um processo custoso, desagradável, envolve muita atenção, e o nosso cérebro ele é bom para prestar atenção em várias coisas, né? Como, por exemplo, enxergar e mapear um ambiente. Visualmente a gente é bom para detectar padrões. No entanto, para raciocinar cuidadosamente a gente não é tão bom. E aí eu tento apontar para eles de fato, falar assim, olha, a gente tem uma limitação. Estudar, né, aprender é difícil por causa disso. O nosso cérebro foi moldado para lidar com um tipo de problema ambiental na savana, que não é um problema de sala de aula, né? Não é um problema de aprender matemática. E aí eu tento mostrar para eles, né, na prática, primeiro, o quão limitado é a nossa memória de trabalho. E eu tenho usado a Torre de Hanoi para fazer isso. Porque, pelo menos eu não sei se foi a torre em si que os instigou, né, mas funcionou por algum momento. Porque, né, a resolução da Torre de Hanoi com 3 discos é feita em 7 passos. E eles conseguem fazer até rapidamente, né? E depois, quando você vai aumentando a quantidade de discos, vai aumentando a dificuldade para resolver a torre. E o que trava? Exatamente a memória de trabalho, porque ele vai ter que lembrar dos passos, né? E chega um momento que ele está trabalhando com muita informação na memória de trabalho e ele começa a travar, já não tem tanta efetividade assim para resolver a Torre de Hanoi. Isso aí é o que a gente chama de sobrecarga cognitiva, né? Quando a gente esgota a capacidade da memória de trabalho. Isso que você falou sobre a questão da evolução do cérebro, tem inclusive o capítulo 5 desse livro, né? Como o cérebro evoluiu. Acho que a gente pode, né, voltar a essa discussão que é bastante interessante também. E aí, só para terminar, aí eu tenho tentado motivar eles da seguinte forma, né? Mostrar essas limitações na prática, né? Falar assim, limitação para resolver uma Torre de Hanoi, a mesma limitação que você tem para fazer um cálculo, a mesma limitação que você tem para resolver um exercício. A boa nova é que, embora a memória de trabalho seja limitada, não quer dizer que ela poder trabalhar com 4, 5 coisas ao mesmo tempo, não quer dizer que uma dessas coisas possa ser um conjunto. E aí eu exemplifico o seguinte, né? Falo assim, olha, quando a gente começa a repetir demais as tentativas de solução da Torre de Hanoi, algumas jogadas já se tornam automáticas. Por exemplo, para transferir 3 discos de uma torre da primeira para a terceira, é automático depois que a gente começa a repetir demais, né? Então, as 7 mexidas, que inicialmente para mim foram um pouco difíceis, elas já se tornam automáticas. Então, veja, supondo que eu só possa trabalhar, inicialmente eu tinha 7 coisas na memória de trabalho, né? Se eu colocar mais 7, mas se tiver
automatizado os primeiros 7 movimentos, na verdade agora o que eu tenho, né, são 6 movimentos mais um formado por 7 passos, né? O Luiz, ele antecipou o negócio que a gente vai falar, que, né, ele chamou de conjunto, né, que no livro ele chama de clusters, né? Que, em português achei essa tradução agrupamento, é algo muito importante, é muito importante. A gente vai falar exatamente sobre isso, né, muito em breve, né, mas tem toda a razão isso que ele falou. Acho que eu vou dar uns outros exemplos aqui, né, talvez sem o auxílio visual da Torre de Hanoi e tal, talvez seja complicado de entender, mas acho que com alguns exemplos aqui preparados para os slides deve ficar mais claro. Eu não sei se você preparou alguma coisa sobre transferência. Transferência eu acho que não. Porque eu tô trabalhando, eu tô usando isso também e pelo menos engaja um pouco, né, os alunos. O seguinte, a ideia é falar assim, ó, então antes disso eu faço aquele preâmbulo explicando como é que a informação na memória de trabalho vai parar na memória de longo prazo. Ah, sim. Tem um cara que resumiu isso de maneira bem didática, assim, é bom para eles guardarem, né? Que é a ideia de que a memória é o resíduo do pensamento. Então, só vai para a memória de longo prazo que é repetido na memória de trabalho. Não, sim, a gente toca nisso, sim, que eu não estava familiar com o termo que você usou de transferência. E aí, a ideia de transferência, né, é você automatizar um processo para resolver um determinado problema, né, e depois pegar um problema diferente e conseguir aplicar o mesmo tipo de solução para um problema diferente. A ideia é de conseguir captar a forma profunda do problema. E aí, logo em seguida da Torre de Hanoi, eu dei uma atividade, eu pedi para eles resolverem o seguinte problema. Uma cerimônia em que um ancião tem que servir um chá para 2 convidados. E há 3 atividades que essa cerimônia tem que o ancião começa cumprindo, né? E em ordem de nobreza. A menos nobre é acender o fogo. A segunda menos nobre é atiçar as brasas, e a mais nobre é servir o chá. As atividades têm que ser feitas na ordem, né? E cada participante pode pedir para fazer uma, mas sempre pegando aquela que é a menos nobre. A cerimônia só termina quando o convidado mais velho faz as 3 atividades em ordem. E aí a ideia é, cada um pode ir pegando a atividade do outro indefinidamente, né? Isso pode tornar a cerimônia muito chata. Assim, como terminar a cerimônia da maneira mais rápida possível? E aí eles ficavam pensando, e não perceberam, claro, de fato, inicialmente não dava para perceber que era a Torre de Hanoi. O pai. Sim. Pessoal, na verdade, um aluno viu isso. Falou, não, em 7 passos eu resolvo isso. E aí eu fui dando problemas diferentes e mostrando, tá vendo, gente? Quando vocês aprendem uma solução para um problema, ela vai para a memória de longo prazo. E aí você não precisa mais dar todos os passos na memória de trabalho. A memória de trabalho busca essa solução, e se ela for diretamente aplicável ao problema, ok. Se não for, você começa a manipular um pouco novas informações, mas no fundo é isso, né? Quanto mais a ideia é motivar os caras, vocês nunca vão tornar automático certas estratégias para resolver problemas, a não ser que vocês passem horas e horas com essas estratégias na memória de trabalho até serem consolidadas na memória de longo prazo. Aí eu estou tentando, a ideia é essa mais ou menos. Eu falo assim, olha, para eles, né? Eu falo assim, olha, vocês têm uma limitação física,
uma limitação cerebral para aprendizagem. Vocês só vão se tornar bons alunos se vocês aprenderem a driblar as próprias armadilhas que o cérebro prega na gente. Perfeito. Inclusive, esse exemplo que você deu, eu adorei. Inclusive, ele vai servir, eu vou roubar esse exemplo mais para frente, no slide mais para frente, que eu falo de algo parecido, mas eu gostei desse exemplo que você deu aí. Vou continuar aqui, acho que eu vou tentar dar uma apressada, né? Porque acho que deve ter gente que vai ter aula 7, né? Já passou de 6 horas. Então, o que é a memória de trabalho, né? A gente tem esse modelo, né? Modelo de Baddeley-Hitch, né? Que é de lá dos anos 70, mas que ainda é um modelo muito usado, né? Que foi revisado recentemente sobre a memória de trabalho, que ela é constituída pela central executiva, né? Que direciona, né, esse comportamento guiado por objetivos, né? Quando você coloca na mente, eu preciso fazer isso, e você direciona os seus esforços para tentar cumprir o objetivo, né? Isso aí é a parte da sua cognição, conhecido como central executiva, né? A memória de trabalho, além desse comportamento guiado por objetivo, né, ela contém, né, o laço fonológico, que é o processamento auditivo, né? Essa voz interior que a gente tem na nossa mente, né? Quando a gente está pensando no seu... Parece que nem todas as pessoas são assim, né? Tem pessoas que usam em proporção maior e em proporção menor esse laço fonológico, né? Eu uso bastante. Eu tenho uma voz interna na minha cabeça falando o tempo todo, né? Esse é o laço fonológico, né? As pessoas que o laço fonológico não é tão dominante assim, né? Elas têm uma dominância maior desse esboço visoespacial, né? São as pessoas que têm, né, um pensamento mais baseado em imagens, né? Nesse ponto eu sou fraquíssimo, eu estou perto lá do que as pessoas chamam de afantasia, né? A pessoa que tem dificuldade para visualizar, né? Visualizar imagens mentais, né? Eu visualizo de forma bem precária. Né? E junto com eles a gente tem esse buffer episódico. Isso aí é uma revisão do modelo de Baddeley-Hitch, né? Que foi incorporado nos anos 2000, né? Que seria uma integração de todas essas formas de informação, de todos esses domínios, né? Visual, auditivo, semântico, espacial, né? A integração dessas informações em uma sequência cronológica, né? Então esses aí seriam os elementos, né, que compõem a memória de trabalho, e como a gente falou, a memória de trabalho ela tem uma capacidade limitada. Quão limitada, né? Lá nos anos 50, né, os primeiros experimentos relacionados com isso, eles chegaram, né, no número 7 mágico, né? Acho que vários estudos que eles fizeram com memorização de dígitos, memorização de palavras, tal, eles chegaram a essa conclusão de que, né, em média, cabem 7 elementos de informação, né, na memória de trabalho de cada vez. Uma média porque algumas pessoas têm uma capacidade maior, outras pessoas têm uma capacidade menor. Isso é afetado, né, desde por características inatas até pela idade da pessoa, né? As crianças elas têm menos capacidade de memória de trabalho, ela vai aumentando, né? Chega no máximo aí no fim da adolescência e depois vai decaindo conforme a gente vai chegando a idades mais avançadas, né? Mais recentemente, lá nos anos 2000, esse número ele passou de 7 para 4, né? Que é uma coisa curiosa, né? Como é que primeiro eles mediram que cabem 7 elementos na memória de trabalho e depois decidiram que era 4, né? É que uma das dificuldades para a gente medir a capacidade da memória de trabalho se deve, né, a esses chunks de informação, né? Esses agrupamentos, o que o Luiz Elvésio chamou de conjuntos, né? Porque a gente tem essa capacidade de pegar conceitos mais complexos que estão na nossa memória de longo prazo
e tratar eles de forma extremamente eficiente, né? Então, a nossa memória de trabalho, que tem uma capacidade limitada, que ela armazena um número limitado de informações de cada vez, mas ela pode pegar um blocão de informação enorme que está na nossa memória de longo prazo e trabalhar com ela meio que de uma vez só, né? Uma coisa fantástica que talvez esse próximo exemplo aqui ele ajude vocês a entenderem isso. Então, olha só, né, dever de casa aí. Eu quero que vocês pensem qual é a probabilidade de vocês conseguirem memorizar o texto que eu vou mostrar aqui na tela. Vocês vão olhar para esse texto, né? E aí, se esse texto sumisse, qual seria a probabilidade de você conseguir reescrever esse texto inteirinho daqui a 1 minuto? Então, vamos lá para o desafio. Vou colocar o texto aqui. Opa! E aí? Quem acha que consegue memorizar o que está escrito aí e daqui a 1 minuto reescrever? Né? Acho que, né, a não ser que tenha alguém aqui fluente em chinês, né? Acho que ninguém conseguiria, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui é a definição. Apesar de ser um texto, para nós que não sabemos chinês, isso daí é uma figura. É pegadinha, né? Exatamente, é uma figura. Para a gente é uma figura. A gente estava falando ali da capacidade da memória de trabalho, né? Vamos ficar com esse número de 4 elementos aí, né? Se a gente for olhar esse texto, né, os elementos que estão aí, para a gente esses elementos são traços. Cada traço, né, ele vai ter uma posição, um ângulo e um comprimento, né? Então, eu não sei quantos traços estão aí, vamos dizer que são 40 traços no total, cada um desses 40 traços são 3 informações que a gente precisa saber sobre eles, então 120, né, informações. Isso aí está muito além dos limites da nossa memória de trabalho, a gente não consegue, né, memorizar esse texto e consegue reescrever. Os chineses conseguem, porque eles, né, eles já têm esses caracteres na memória de longo prazo deles, né? Então eles juntam cada um desses, do que para a gente é um monte de tracinhos aleatórios, para eles isso é um todo, é um único todo que eles conseguem tratar como uma coisa só, né? Então, o que para a gente são 120 elementos, para eles são poucos elementos, são uma quantidade que é tratável pela memória de trabalho deles, né? Passando aqui para o próximo, esse aqui está um pouquinho melhor, é um pouco mais fácil para a gente, né? Mas ainda assim vai ser bem difícil a gente memorizar esse texto e conseguir reproduzir, né, daqui a 1 minuto, né? Mas por que eles estão... Alguns pedaços, né? Alguns pedaços. Perfeito, né? Esse último caractere ali eu conseguiria guardar uma primeira e segunda palavra ali, talvez. Exatamente, né? Perfeito. Por que é mais fácil agora? Porque, né, agora esses riscos misteriosos com ângulos aparentemente aleatórios, né, eles têm um sentido agora. Agora eles são letras que a gente conhece, né, do alfabeto que a gente conhece, que a gente atribui um valor fonológico para eles. Eu posso não saber o que está escrito, mas eu consigo meio que pronunciar. Zielone, Pinguim, Jada e Yablico, né? Tem até uma palavra meio familiar aí, que acho que vocês já devem ter adivinhado o significado, né? Então, aqui já tem um número menor de elementos que a gente precisa memorizar, embora a informação que está aqui é exatamente a mesma que está lá em chinês, né? Mas a gente consegue aglutinar mais informação aqui, né, em certos elementos, né? E aí, indo para a última, né? Agora está facílimo, né? Agora a gente tem, né, agora aquilo que eram sequências de letras, sequências de sons, né, que a gente ia memorizar, agora a gente consegue puxar conceitos. A gente tem conceitos da memória, a gente consegue imaginar, a gente consegue usar o esboço visoespacial para imaginar um pinguim verde, né, levando uma maçã com a nadadeirazinha dele até a boca, né? Então, aqui, né, em todos os textos está exatamente a mesma informação, a mesma quantidade de informação, só que
A diferença é a nossa, o que está armazenado na nossa memória de longo prazo, né? No caso, lá na segunda frase, né? A gente saber conectar letras e produzir sons, né? O Zielone, né? É muito mais fácil eu memorizar Zielone do que memorizar posição, ângulo e largura de um monte de tracinhos, né? E na última frase aí eu consigo pegar conceitos inteiros, né? Eu consigo visualizar a palavra inteira e dar um significado para ela. Então, né, é isso que é o agrupamento, né? Você conseguir juntar informações, né, em blocos, né, conceituais maiores e tirar proveito da nossa memória de longo prazo para isso, né? E isso tem aplicações, obviamente, para o aprendizado também, né? Quando, por exemplo, se eu estou dando uma aula, estou falando de conceitos como energia interna, né? A energia interna, eu explico para os meus alunos que a soma das energias cinéticas e das energias potenciais de cada partículazinha microscópica que compõe um objeto macroscópico. Olha quanta informação que tem aí, né? O aluno ele vai conseguir aproveitar isso melhor se ele tem consolidado na cabeça dele o que é energia cinética, que está relacionada com movimento, né? O que seria movimento de partículas? Tem movimento vibracional, translacional, rotacional, energia potencial. Que energias potenciais são essas? De onde vêm, né, essas forças intermoleculares? Tem ligação com interações eletrostáticas? Tudo isso são conceitos que, né, para o aluno conseguir aproveitar bem, ele conseguir entender bem o conceito de energia interna, não ficar simplesmente memorizar as palavras que eu citei. Energia interna é a soma das energias cinética e potencial de cada partícula microscópica que compõe o objeto macroscópico, né? É um textão para decorar, né? É muita informação, né, para a memória de curto prazo, embora você possa decorar as palavras, mas para você entender as palavras, você compreender as palavras, você tem que ter um esquema mental, você tem que ter, né, uma compreensão boa de todos esses conceitos que foram falados, né, de energias cinéticas, potenciais, forças intermoleculares, partículas microscópicas. A gente tem que compreender isso tão bem quanto compreende pinguim verde e comer maçã, né, que é o desafio, né, para a gente criar essas estruturas conceituais, né, que vão permitir ao aluno ter uma compreensão avançada desses conceitos. Pode falar, Luiz. Você conhece o exemplo das instruções? Não, acho que não. Diga. É bem legal. É um textinho, o textinho começa assim, ó. Comece separando em 2 blocos, depois ajuste, depois escolha o material mais adequado para o procedimento. Em seguida, regule a temperatura, espere até chegar ao final para que o procedimento não tenha de ser repetido novamente. E aí, bem, isso trata de quê? Não sei, né? Porque é vago, né? Separe em 2 montes, use aquilo que é mais adequado. Então a gente compreende cada palavra separadamente, cada frase separadamente. Quando a gente junta tudo, a gente não entende no fundo o que isso está querendo dizer. Então a gente tem uma ilusão de compreensão, mas falta algum ponto, né? O ponto é lavar roupas. Então veja, né? Um termo-chave, né? Como lavar roupa, junta todo o significado, né? Aí eu tento dar esse exemplo com os meninos, fazendo o seguinte, tá vendo? Estudar envolve muito isso. Às vezes você lê uma coisa, você sabe, né? O problema não está na compreensão do texto em si, né? Você lê tudo, você comeu, você está bem alimentado, você está enxergando, você está lendo tudo ali. Assim, mas por que no final das contas você não entendeu bem? Porque tem alguns conceitos centrais que estão
faltando, né? E isso só aí eu mostro para ele aquele modelo da memória semântica, né? Das conexões entre conceitos. Assim, a importância de que esses conceitos estejam conectados, né? Que você consiga explicar exatamente a conexão entre esses conceitos, né? Aprender envolve isso, né? Se eu não for capaz de explicar as conexões entre os conceitos, né? Eu vou ter só a ilusão de compreensão. E aí acontece o quê? O cara acha que vai se sair bem na prova porque ele leu dentro do ônibus um parágrafo que ele tem a ilusão de que compreendeu. Mas quando ele vai buscar na memória de longo prazo, ou não tem nada lá, ou quando tem, as conexões não estão bem feitas. Não estão bem feitas. Perfeito. Inclusive, isso aí lembra também a questão né, de que às vezes a gente até armazena informação na memória de longo prazo, mas a gente tem dificuldade para recuperar sem uma pista que leve para isso, né? Então, quando o Luiz deu esse monte de instruções, mas sem contextualizar, né, a gente conhece todas essas informações. Só que sem a pista, né, lavar roupa, você não consegue localizar essas informações que estão na sua memória de longo prazo. E parte de você adquirir proficiência e você conseguir um aprendizado bem sucedido, ele envolve você conseguir ter um conjunto de pistas maior que te ajudam a recuperar a informação. Vamos prosseguir aqui que eu estou com medo do horário. Aqui, né, então, aqui um modelo, né, dessa interação entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo, né, que permite esse fenômeno do agrupamento, né, que permite a gente, né, embora a gente tenha uma capacidade limitada de processamento de informações, a gente consegue pensar um número limitado de elementos de cada vez, mas o tamanho desses elementos ele é variável, né? Então a gente pode manipular elementos muito complexos desde que eles estejam bem gravados na nossa memória de longo prazo, né? Então a nossa memória de trabalho, que é de curtíssimo prazo, que é de pouca duração, ela interage, ela recolhe esses elementos que estão aprendidos na nossa memória de longo prazo, né? E a memória de longo prazo, pessoal, ela tem, né, tem dois tipos de memórias, dois tipos de aprendizado, né, que antes a gente chamou de explícitas e implícitas, né, aqui memória declaratória e procedural. O próximo capítulo do livro ele fala especificamente da memória declaratória, né, então a gente vai falar bastante sobre isso na próxima reunião, né? Mas a memória declaratória, essa memória de fatos e informações, né? Igual quando eu falei aí sobre energia, né? Para você compreender bem o conceito de energia e todos os outros, né, todas as outras coisas que estão envolvidas nisso, né, movimento, forças, né, partículas e tal, né, tudo isso estaria na memória declaratória, né, enquanto que a memória procedural, né, que envolve comportamentos automáticos, se envolveria, por exemplo, a nossa capacidade de resolver um problema, né, resolver um problema matemático, né, sem estar se preocupando muito com os passos, né? Quando você automatizou um procedimento de resolução, né? Você vai resolver uma equação diferencial, você sabe, né, como manipular os termos adequadamente, né? Por exemplo, uma EDO separável, de mandar o que é função de x para um lado, o que é função de y para o outro. Calcular a integral, você já sabe essa integral, você resolve rapidamente, você lembra né, sobre como botar, né, como encontrar a condição inicial. Então, tudo isso que você faz automaticamente, isso aí é a memória procedural, né? O livro ele toca nisso um pouco mais tarde, acho que é lá no capítulo 6. Também é algo muito importante, é um automatismo que a gente quer que os nossos alunos adquiram também, né? A parte declaratória para o aprendizado conceitual, a parte procedural para a parte de solução de problemas matemáticos, essa parte de ferramenta, né? Ou a pessoa aprender a programar, né? Saber fazer um programa de computador básico que vai resolver um problema, né? Tudo isso estaria nessa memória procedural, né? Um outro exemplo envolvendo idiomas, né? Quando a gente está aprendendo um idioma novo, é muito difícil, é muito desgastante a gente conseguir, né, falar alguma coisa nessa língua estrangeira, né?
quando a gente está aprendendo o idioma, a gente está se fiando muito na memória declaratória, essa memória de fatos e informações. Eu vou pensar na tradução direta do que eu estou tentando falar, né? Por exemplo, quero levar lá, né, o pinguim verde comeu a maçã, né? Quero levar, sei lá, para o francês. Aí eu vou pensar, né, pinguim, como que é pinguim em francês, o artigo é masculino ou feminino, né? É le ou é lá, né? Aí vou pensar no verbo comer, como que é a conjugação do verbo comer? É a terceira pessoa, né? O pinguim, então é ele come. Aí eu tenho que pensar nisso, né? Enquanto eu estou traduzindo, pensando na gramática, isso né, é uma carga cognitiva muito grande. Por isso que é desgastante, né? É cansativo a gente falar alguma coisa no idioma que a gente está aprendendo. Quando a gente adquire a fluência, né, essas coisas já foram automatizadas, a gramática, a ligação entre os artigos e certas palavras já está automatizada, né? Então a gente consegue fazer sem pensar, né? Então, né, isso aí é algo que, né, a gente conseguir esse automatismo, né, isso é algo que é muito valioso para o aprendizado, né? Prosseguindo aqui, né, aqui o que tem a ver com o que o Luiz Alves falou da questão da transferência, né? Mas como que a gente transforma essa memória de trabalho em memória de longo prazo? Quando a gente está dando uma aula, né, a gente tem esse hábito de professor, toda hora a gente olha para os alunos e pergunta, vocês entenderam? Né? E se os alunos entenderam, a gente fica satisfeito. Opa, se entendeu, está tudo bem. Se entendeu, aprendeu. Mas, na verdade, né, isso é um equívoco. Né? De entender para aprender vai um longo caminho, né? Acho que aqui o aprendizado, né, para botar termos aqui da engenharia de bioprocesso e engenharia química, o aprendizado é um processo contínuo, não é um processo batelado, né? Não acontece de uma vez só, acontece ao longo do tempo, né? Quando alguém entende uma explicação, né, quando alguém entende algo que alguém está falando, a pessoa está usando a memória de trabalho, né? Ela está manipulando essas informações de curto prazo, né? Esse conjunto pequeno de elementos, né? O aprendizado, ele significa a gente conseguir colocar essa informação, transferir essa informação que fez sentido na nossa cabeça quando a gente ouviu, para a memória de longo prazo. Por isso que às vezes a gente resolve um problema, né, resolve um exemplo para os alunos na lousa, né, pergunta, vocês entenderam como faz? Todo mundo entendeu. Aí você bota eles para fazer, eles não conseguem fazer, né, porque eles entenderam como faz, mas eles não aprenderam o procedimento. O aprendizado, né, ele requer uma prática contínua, né? Esse gráfico que está mostrado aí à direita, diga. Uma coisa assim que eu até falo para os meus alunos em sala de aula, né, que até para motivar eles, né, para eles, sim, às vezes eles pensam, Alexandre sabe e tal, né, eu vou tentar fazer, eu não vou saber nada. Eu falo, faça o exemplo no quadro, eu falo, agora faz o próximo. Vocês acham que vocês vão conseguir? Não, vamos sim, professor. Eu falei, não vão não. Eles ainda não fizeram, cara. É por aí mesmo. É difícil. E se eu pegasse, eu falo para eles, se eu estivesse na graduação e eu pegasse, depois que o meu professor tivesse falado para eu fazer, e tentasse fazer, eu ia ter uma dificuldade absurda. Eu sei fazer aqui, eu sei fazer outros exemplos aqui, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos, Sim. trabalho com isso há 13 anos. Então, para mim, eu pego e já sei me sair. Mas vocês não vão sair, então tem que praticar, pega, né? Eu sempre passo para eles lá no cigarro, deixo o exemplo, né, sem o gabarito, e o mesmo exemplo, mesmo PDF, só que aí eu coloco o gabarito para eles, tenta fazer sem o gabarito, vocês não vão conseguir, mas tenta. Depois que vocês não conseguiram, aí vocês pegam o gabarito para vocês terem uma ideia de como começar. Porque senão não vai adiantar, cara. Não, perfeito. E para você já é procedural, para você já é automático, né? Sim. Mas, enfim, esse gráfico, né, é a curva de esquecimento, né? Ele mostra o quanto de informação a gente consegue reter na memória, né, ao longo do tempo, né? Claro que isso é variável, tá, pessoal? Tem, né, por exemplo,
algumas coisas que você viu uma única vez na vida, mas que causam uma grande conexão emocional, às vezes vai imediatamente para a memória de longo prazo. Isso aí você vê uma vez e não esquece, né? Mas em média, né, para as informações comuns, né, que não vão causar um impacto desse tamanho na gente, né, em princípio, né, essas informações elas são esquecidas após apenas alguns dias, se não houver reforço, né? Isso aqui é o que acontece muito quando o estudante, e eu sou muito culpado disso de quando eu era estudante, né, o estudante deixa para estudar todo o conteúdo da véspera nos últimos dias, né, na véspera da prova, né? Aí no outro dia ele faz a prova, sai super bem na prova, tira uma nota boa, mas uma semana depois não lembra mais nada, né? Tudo foi esquecido como se nunca tivesse visto antes, né? Porque essa, né, é uma informação que você adquire, que você estuda, até vai para a memória de longo prazo, né? Só que ela não vai ser uma informação que vai ficar bem conectada, você não vai ter muitas sinapses, você não vai ter sinapses muito eficientes, você não vai ter sinapses muito mielinizadas, né? E o nosso cérebro, pessoal, ele otimiza a energia, né? Eu não lembro esses números de cabeça, tá? Eu estou meio que chutando aqui, mas mais ou menos nessa faixa, né? Mas o nosso cérebro é algo como 5% da nossa massa corporal e consome algo como 20% da energia, né, que o nosso corpo usa, né? Então ele é um órgão que é muito custoso do ponto de vista de energia, de nutrientes. Então ele tem uma tendência natural a se otimizar. Informações que ele processa, mas que não são úteis, que não são vistas com frequência, essas informações são enfraquecidas. E o nosso cérebro ele não sabe que o que ele viu na aula da gente, né? Nosso cérebro não sabe que o que ele viu na aula lá de sexta-feira, 9 da noite, que isso é informação útil que ele vai precisar recordar, né? Como que o cérebro se toca que uma informação é útil, que é uma informação que vale a pena ser reforçada, que vale a pena investir recursos de nutrientes, de energia para manter essa informação no cérebro. Isso é feito através da repetição, né? A repetição espaçada. Para acontecer esse reforço na conexão, esse reforço na memória, é preciso que seja passado um tempo desde que você viu essa informação pela primeira vez, haja um pouco de esquecimento, né? Haja um pouco de esquecimento e depois essa informação seja reforçada, né, novamente, você veja ela novamente, você tem essa necessidade que, né, o cérebro vai pensar, opa, né, isso aqui eu preciso guardar, né? Isso é algo que a gente observa, por exemplo, nesses aplicativos de aprendizagem de idioma, né? Quando você está lá no Duolingo, você está aprendendo uma palavra nova, né, numa língua estrangeira, né? Essa palavra, se ela não for reforçada, né, em alguns dias, ela logo vai ser esquecida, né? Então, no dia seguinte, você abrir o aplicativo de novo, vai ter um exercício envolvendo essa palavra. E um exercício, não é a palavra ser mostrada de novo. Por exemplo, você está aprendendo maçã em espanhol, manzana, né? Então, a primeira vez que você viu, está lá a figurinha da maçã, está escrito manzana, né? Às vezes vai estar escrito lá maçã em português também, né? Está tudo junto, né? Quando você revê isso amanhã, aí você não vai ver exatamente a mesma coisa, né? Tudo mastigado para você. Vai ser um exercício para você recuperar a informação de forma ativa. Então vai mostrar ali a figura e você vai escrever como é em espanhol. Ou vai mostrar a versão em português e você vai escrever em espanhol ou vice-versa, né? Então isso aí é o que a gente chama de, né, primeiro, a repetição espaçada, que você está revendo essa informação, né, ao longo do tempo, né? E uma prática de recuperação ativa, porque você está fazendo um esforço mental para recuperar a informação, né? E, em princípio, a cada vez que a gente recupera a informação na nossa mente, ela vai ficando mais estável, né? Então, se vocês olharem ali no gráfico, vocês podem ver que essa exponencial aí, né, a constante de tempo dela, né, ela vai ficando maior, o decaimento ele vai ficando
né, mais lento, né? Embora no gráfico ali a pessoa esteja recordando, né, todos os dias essa informação, não precisa a recordação acontecer todos os dias, né? Nem vai ser muito praticável para os nossos alunos ele rever os conteúdos de todas as aulas todos os dias, né? Esse espaçamento ele pode ser mais longo, né? Quão longo? Não tem uma informação, não tem um consenso, algo muito uma receita de bolo sobre isso, né? O ideal é haver um pouco de esquecimento entre duas sessões, né, de estudo, entre as revisões, né? Tem algumas receitas de bolo que eles colocam na internet, por exemplo, você viu a informação hoje, você vai rever daqui a 1 dia, depois em 3 dias, 7 dias, 14 dias e 30 dias, né? Tem umas receitas assim que são meio que para ajudar os estudantes a terem um guia, um referencial, mas a verdade é que isso é subjetivo, não tem um número exato, vai depender da informação, vai depender de outras coisas, né? Aqui é uma frase que tá no próprio livro aí, né, no Uncommon Sensing, né? As sinapses são como trilhas em uma floresta. Se forem muito usadas, viram um caminho permanente. Se não forem usadas, desaparecem na mata, né? Isabel, que é trilheira, né, vai gostar dessa analogia, né? Muito boa. Exatamente, né? Porque você anda muito pela trilha, você compacta o solo, não cresce grama ali. Se você abandona a trilha, a selva ela retoma, é como se esse caminho nunca tivesse existido. E o aprendizado, ele literalmente são caminhos formados entre os neurônios, né? Então são trilhas nessa floresta neural aqui, né, que a exploradora tá caminhando, né? O modelo de aulas tradicional, pessoal, né? Isso aqui tem até uma frase engraçada que é atribuída ao Mark Twain, né? Uma aula é o processo pela qual a informação flui das anotações do professor para o caderno dos alunos sem passar pela cabeça de nenhum deles, né? Isso aí, né, uma tirada, provavelmente não foi o Mark Twain que disse isso, né, muito atribuída a ele, né? Essa imagem aqui, eu vou até tentar dar um zoom nela, se bem que vai dar um trabalho aqui, vai dar um pouco de trabalho para eu retomar aqui a configuração, né, para a hora da filmagem, a gente está com pouco tempo. Mas isso aí é uma pintura de uma sala de aula na Universidade de Bolonha, né? Isso aqui foi pintado lá no século XIV. Vocês estão vendo aqui o menino morrendo de sono, né? Tem uns aqui que tá os coleguinhas um olhando para o outro em vez de olhar para o professor. Então lá no século XIV, aquela geração Z do século XIV não era muito diferente da de hoje, né? Essas dificuldades com foco, né, com assistir uma aula, elas não são de hoje, né? Não é uma coisa só da nossa juventude, né? Qual que é o problema das aulas tradicionais, né? Essa figura, pessoal, ela é interessante, né? Eu botei essa data aí, né? A Universidade de Bolonha, ela foi fundada em 1088, né? Essa pintura de lá de meados de 1300 e bolinha, né? Então, essa aula que está sendo representada aí, ela é de antes da invenção da imprensa no Ocidente, né? No Oriente a imprensa é mais antiga, né? Mas na Europa, né, onde fica a Universidade de Bolonha naturalmente, né, a imprensa ela surgiu entre 1450 e 1455, quando Gutenberg ele imprimiu a sua famosa Bíblia, né? Então, essas aulas, esse modelo de aula que a gente usa hoje, que é baseado nos sermões nas igrejas, né, qual que era o objetivo deles? Como os livros eles eram caros, eles eram inacessíveis, né? Às vezes só tinha um exemplar daquele livro na universidade inteira, né? Você não tinha outra cópia na biblioteca. Você tinha um exemplar do professor que ele estava lendo ali na sala de aula e os alunos eles estavam copiando, né? E aquela era a única oportunidade deles terem contato com essa informação, né? Esse modelo de aula é muito eficiente para você conseguir, né, propagar uma grande quantidade de conhecimento, tipo o conteúdo de um livro, em um curto intervalo de tempo, né? Só que o problema disso, né, relativo ao que a gente aprendeu, né, nessa leitura que a gente está discutindo hoje, né, é que isso vai causar uma sobrecarga cognitiva, né? Você falar por 2 horas enchendo os alunos de informação, né?
essa informação pode até ser compreendida, o aluno ele conseguir processar isso na memória de trabalho dele conforme a aula está sendo dada, mas isso não vai ser aprendida não durante a aula, pode ser aprendido posteriormente com o estudo focado, disciplinado, mas na aula muita dessa informação ela acaba sendo perdida, por isso que os alunos eles perdem o interesse, A gente está... Outra coisa que interfere muito é o foco da atenção, O foco da atenção, De novo, isso é variável, Se eu estou assistindo um filme de suspense muito interessante, eu posso ter atenção focada durante 3 horas. Se eu estou no meio de uma conversa chata, eu posso perder o foco em 2 minutos, Em uma aula, tem essa estimativa de que o foco da atenção dura cerca de 25 minutos, Isso aí, segundo um livro de lá de 1998, não sabemos como está agora que o telefone celular está acabando com a atenção de todo mundo, não só dos nossos alunos, mas a nossa também, E essas aulas, eles seguem esse, não uma única aula específica, mas esse modelo de aula tradicional, que é você cobrir um livro inteiro ao longo de um semestre, tradicionalmente isso segue uma sequência que é extremamente linear e, portanto, que não tem a repetição espaçada que é necessária para o aluno ele gravar as informações na memória de longo prazo, Então, uma aula de 2 horas o professor falando é a gente tentar colocar 2 litros de água em um copo de 200 ml. Não cabe nem na capacidade de memória de trabalho, nem de manutenção do foco de atenção, E a gente não facilita, que o aluno ele consiga esse aprendizado por repetição. O que não quer dizer que o aluno ele não pode estudar de uma forma eficaz em casa. A questão é que muitos dos alunos eles não sabem as técnicas mais eficazes de estudo, Não é simplesmente a gente sentar lendo o livro, Existem formas mais eficazes e menos eficazes de se fazer isso que vão ser discutidas aí nos próximos capítulos, Estou tentando correr aqui porque vai dar 7 horas, vou tentar acabar antes das 7. O segundo capítulo do livro, que vamos dedicar menos tempo a ele, a maior parte do que foi falado diz respeito ao primeiro capítulo, que é essa distinção entre as memórias. O segundo capítulo ele diz respeito à questão da inclusão em salas de aula diversas, Porque essa diversidade, no contexto do que o livro está falando, tem relação com a diversidade de capacidades de memória de trabalho. Porque algumas pessoas, naturalmente, elas têm mais memória de trabalho e outras têm menos memória de trabalho, E isso não é algo que, aparentemente, que a gente consegue aumentar a memória de trabalho de alguém. A gente pode deixar ela mais eficiente através desse conhecimento acumulado que está lá na memória de longo prazo. Esse fenômeno do agrupamento, é isso que a educação faz, é assim que a educação deixa as pessoas mais inteligentes. As pessoas que têm essa capacidade maior, inata de memória de trabalho, normalmente elas vão ter mais facilidade para assimilar material novo. São aqueles alunos que eles aprendem mais rapidamente o material, Os alunos que têm menos memória de trabalho, eles precisam de mais tempo, eles precisam de mais apoio para o aprendizado. Agora, os alunos com menos capacidade de memória de trabalho, eles ainda podem atingir um altíssimo grau de proficiência no que está sendo aprendido, Inclusive, o livro ele dá 2 exemplos de vencedores do Prêmio Nobel que tinham baixa capacidade de memória de trabalho, E existem vantagens, Existem vantagens também nesse aprendizado mais lento, Porque a pessoa que aprende de forma mais lenta, frequentemente ela vai ser forçada a tentar fazer conexões mais criativas entre o que ela está aprendendo e outras informações que estão na memória de longo prazo. Essas pessoas, elas também podem ser capazes, de estudando com
com mais calma, né, com mais cuidado, elas conseguirem desafiar alguns conceitos, né, que a pessoa que aprende rapidamente vai passar muito rápido, não vai ter tempo de questionar aquilo, né? Então o livro ele usa a metáfora, né, do estudante andarilho, né, o hiker que vai andando a pé por um caminho, né, acidentado, e o carro de corrida que anda velozmente por uma pista, né? Acho que uma outra metáfora que a gente pode usar é a da lebre e da tartaruga, né? Você tem um aluno que tem o cérebro de lebre que vai aprender muito rápido, né? Mas que pode se distrair pelo caminho, pode não ter um aprendizado tão profundo se ele não tiver bons hábitos de estudo, e o aluno tartaruga, se for disciplinado, tiver essas boas capacidades, ele pode atingir altos níveis de proficiência, né? Inclusive, né, o Prêmio Nobel, como o livro ele ilustra, né? Então, né, tem pessoas que atingiram grandes feitos mesmo, né, com esses maiores desafios de aprendizado. Então a gente não pode subestimar, a gente não pode, né, não dar atenção devida também para os nossos alunos que têm mais dificuldade. Mas além dessa questão das diferenças de capacidade de memória de trabalho, né, o conhecimento adquirido, esse conhecimento cristalizado que o aluno traz de antes, né, do que foi aprendido, isso também, né, é um grande desafio que torna as nossas salas muito heterogêneas, né? Então a gente tem um grande problema de que a gente vive num país extremamente desigual, com sérios desafios na educação pública, com sérias diferenças de oportunidade. Nós recebemos esses alunos, né, muitos alunos que não tiveram educação ideal, né, nos níveis iniciais, né, e que eles vão ter uma base, né, menor do que alunos mais privilegiados. Mas, assim como existe esse problema, esse desafio, também existe uma esperança, né, de que nem tudo está perdido, que é o seguinte: quanto mais conhecimento prévio você tem ou você adquire, mais facilidade você vai ter de aprender, né? E essa frase, né, eu que sou engenheiro, né, o pessoal das exatas, a gente consegue facilmente associar isso com uma equação diferencial, né? Nossa taxa de aquisição de conhecimento é diretamente proporcional à quantidade de conhecimento que a gente tem. Isso aí, né, se a gente resolve essa equação diferencial, isso aí dá uma função exponencial, né? Você tem um crescimento exponencial. Então, a implicação disso é que mesmo alunos com menos favorecidos, eles podem aprender e se desenvolver muito rápido, né, se a gente conseguir, né, transmitir esse conhecimento para eles de forma eficaz. E um exemplo é a própria Barbara Oakley, que a gente contou a história dela no começo aqui da nossa reunião, né? Era alguém que tinha sérias dificuldades com matemática durante toda a carreira acadêmica dela, né? Ela, né, começou tarde uma carreira na engenharia, e ela conseguiu se desenvolver ao ponto de hoje ser professora de engenharia numa universidade, né, numa universidade americana, né? Então é alguém que começou tarde e que não tinha uma bagagem tão grande, né, nesse conteúdo, e conseguiu se desenvolver rapidamente. Um outro exemplo conhecido aqui no Brasil, a Marina Silva, ela se alfabetizou com 18 anos de idade. Né, se alfabetizou com 18 anos, mas conseguiu um diploma de graduação, conseguiu fazer mestrado, hoje uma pessoa de altíssima cultura, né, respeitada no mundo inteiro. Então, né, os nossos alunos, por mais desafios que eles tenham, né, eles podem se desenvolver rápido, né? E é algo que eu observo também, porque quando eu converso com os professores dos primeiros anos, eles falam dos alunos, eu fico pensando, nossa, esses alunos, eles não sabem nada, mas quando eles chegam em mim, eu falo, gente, esses alunos eles não são tão ruins assim, não? Esses alunos, eles conseguem aprender, eles são aproveitáveis, e por muito tempo eu ficava me questionando, será que é porque os alunos ruins são filtrados, eles vão embora da universidade e ficam os alunos bons, ou será que é porque eles estão se desenvolvendo? Talvez seja uma combinação dos dois, né? Mas
né, eu acredito muito, né, tenho muita fé de que, né, talvez os nossos alunos eles estejam se desenvolvendo. Aqui, às vezes o professor que está nos primeiros anos, ele está no comecinho da curva exponencial, não está vendo muito crescimento, mas eu começo a pegar na barriga da exponencial, que é quando o aluno ele está, né, tá explodindo, né, tá deslanchando. Então, né, o que vocês estão fazendo está dando resultado. Né? Vamos ter essa esperança, algum resultado dá. Talvez seja possível a gente melhorar os resultados, acelerar, né? Mas algum desenvolvimento está sendo feito. Né? E como que, né? Por que essa aquisição de conhecimento ela facilita você adquirir mais conhecimento? Né? Por vários motivos. O conhecimento prévio, como a gente viu, esse conhecimento acumulado, ele libera espaço na memória de trabalho pelo agrupamento. Né? Então, quanto mais o aluno aprende, mesmo o aluno que tem baixa capacidade de memória de trabalho, ele consegue pegar esses conceitos que estão lá na memória de trabalho. O exemplo lá da torre de Hanoi que o Luiz Elvésio deu, né? O aluno ele memoriza aquele espaço, né? Esse conhecimento ele facilita a associação entre ideias novas e conhecimento consolidado. Uma vez que o aluno tem esse conhecimento de como resolver a torre de Hanoi, quando se dá o problema lá do ritual chinês, né, de acender o fogo, de servir o chá, etc., né, o aluno ele pode fazer uma analogia, né, entre esse novo desafio e o conhecimento consolidado que ele adquiriu antes. Né? Outro exemplo da física, por exemplo, né, acho que eu sempre achei muito difícil de entender, né, o conceito de tensão elétrica, de carga elétrica, sempre pareceu muito abstrato para mim. O aluno ele pode fazer uma associação de ideias. Não, a tensão elétrica é como se fosse a pressão, né, atuando numa corrente de água. Né? Então, se aumenta a tensão, você aumenta a corrente. Se aumenta a pressão, você aumenta, né, a vazão de água também. Né? Então, isso aí é uma associação entre conhecimentos diferentes, mas que você consegue fazer uma analogia, consegue fazer uma metáfora que facilita a aquisição de um conhecimento novo. E, né, além disso, não se pode subestimar o efeito psicológico, né, de que quanto mais o aluno ele aprendeu, mais motivação e autoconfiança ele vai ter nas próprias capacidades. Então, o aprendizado, a educação é um círculo virtuoso, né? Um círculo virtuoso. Isso aí é uma bola de neve que vai crescendo e que, né, a gente pode receber alunos com dificuldade que vão progredir bastante durante a universidade. Se a gente pensar, pessoal, o Brasil, né, um país com todos esses desafios, né, está tentando se industrializar, se tornar um país mais tecnológico. Se a gente olhar para países que estavam em situações semelhantes à nossa, muito tempo atrás, e que hoje nos passaram, né, a Coreia do Sul, a China, em algum momento eles passaram pelos mesmos desafios que a gente. Em algum momento eles tiveram educação pública falha, né, que não estava conseguindo, né, transmitir todos os conhecimentos que o aluno devia ter para a universidade, mas essas nações conseguiram, aos pouquinhos, conseguiram se industrializar, conseguiram pegar, né, esses alunos que em algum momento, né, eles passaram por uma educação falha, eles foram uma das primeiras gerações de engenheiros, de farmacêuticos, de biomédicos, de cientistas da computação, né, de professores, de médicos que conseguiram impulsionar e desenvolver mais essa economia. Né? Então, se eles conseguiram dar esse salto, a gente, né, se a gente fizer as escolhas certas dessa vez, que a gente nunca consegue, a gente só fica para trás, mas se dessa vez a gente conseguir acertar, a gente pode reproduzir o que eles fizeram também. Né? Enfim, acho que passar bem rapidamente aqui, né, o papel do professor, né, que eu estou pegando emprestado aqui as teorias do Vygotsky, né, o modelo do aprendizado, né? Acho que você tem, né, o nível de desenvolvimento real é o que o estudante, é o conhecimento que ele já tem, é o que ele consegue fazer sozinho, é o conhecimento já adquirido pelo aluno. Né? O nível de desenvolvimento potencial é onde o aluno ele pode chegar com o auxílio de um mediador. São problemas que o aluno ele não consegue resolver por conta própria, mas que com o auxílio de um mediador, que pode ser um professor, mas não somente, pode ser um livro, pode ser um vídeo que ele viu na internet,
com uma mediação, uma explicação, né, o aluno ele vai expandir o potencial do que ele é capaz de fazer, né, aos poucos. Então, esse é o modelo de aprendizado do Vygotsky, né, de que o aprendizado ele acontece nas fronteiras, nas beiradas desse conhecimento que o aluno já tem, né, que aí, com alguma facilitação provocada por um mediador, né, o aluno ele vai conseguir aumentar esse conhecimento, né, para chegar no nível de desenvolvimento potencial dele, né? Então, o professor ele vai conseguir facilitar esse desenvolvimento dele, né, mediando esse conhecimento através de andaimes, através de facilidades que o professor vai colocar para o aprendizado, e essas facilidades elas vão sendo removidas gradualmente. Então, a gente parte de uma abordagem mais dirigida pelo professor para uma abordagem mais dirigida pelo aluno, mais independente, né? Então, eu falei mal das aulas tradicionais aqui, mas não é demonizar as aulas tradicionais, não é demonizar a palestra, o professor ele explicar o conteúdo para os alunos, porque isso, na verdade, é muito importante, e é muito importante principalmente para os alunos que sabem menos, para os alunos que precisam de mais auxílio. A ideia é que a gente deve ir removendo aos poucos, né, esse protagonismo do professor, aos poucos ele sendo passado para os alunos, né? Então, a gente parte de uma abordagem, né, que é mais dirigida pelo professor, que a gente vai fazer demonstrações, vai dar explicações, vai resolver exemplos, vai dar um feedback corretivo. Isso é muito importante. Quando a gente, né, passa atividades para os alunos, a gente tem que fazer a correção e dar um feedback mostrando o que está errado e pedindo para eles refazerem até eles acertarem, né? Aos poucos, isso vai virar uma abordagem mais dirigida pelo aluno, que a gente vai introduzir gradualmente essas metodologias ativas, né? Pode ser feito ao longo de uma única aula, né? Em uma aula você alternar momentos mais dirigidos pelo professor com momentos mais dirigidos pelo aluno, ou ao longo do semestre, né? Ao longo do período, né? Gradualmente a gente tirando esses andaimes, tirando a rodinha da bicicleta e deixando os alunos mais independentes para explorar a aprendizagem baseada em problemas, baseada em exploração, etc., né? E aí, acho que vamos conseguir chegar aqui no último slide a tempo, né, de passar 7 horas. Aqui são alguns conselhos que estão lá no livro, lá no final do capítulo 2, né? Algumas sugestões, né, dadas lá pelo livro, né? Alunos com pouca memória de trabalho se beneficiam de mais atividades dirigidas pelo professor antes de passar para atividades autodirigidas. Então, a gente já começar, né, colocando tudo na mão do aluno, já começar, né, 100% nas metodologias ativas, isso nem sempre vai dar certo. Isso depende muito da base que o aluno tem, né? Então, os alunos que eles precisam de mais auxílio se beneficiam de mais direção, né, pelo menos no princípio, né? Alguns alunos eles vão ter dificuldade para prestar atenção no que o professor diz e fazer anotações ao mesmo tempo. Isso aí é capacidade de memória de trabalho, né? A gente não é multitarefa, né? Você ouvir uma explicação e anotar ao mesmo tempo, né? Alunos com alta capacidade de trabalho eles conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Os alunos com menos capacidade de memória de trabalho eles vão ter dificuldade, eles vão se perder em uma coisa ou em outra, né? Então, algumas sugestões para amenizar isso é disponibilizar as anotações para os alunos, para eles terem segurança de que eles vão ter acesso ao que foi passado no material, né, que eles não vão perder, ou se o seu professor não, né, preferir não disponibilizar as anotações, no momento em que o professor ele preferir que o aluno faça anotações, falar lentamente, pausadamente, né, no momento que foi esperado para o aluno copiar, né? Você dá um tempo para os alunos assimilarem a informação, né? Outras coisas, oferecer oportunidades para o aluno praticar o conteúdo, né? Então, metodologias ativas intercaladas entre momentos de instrução direta. Isso tem o benefício de evitar uma aula que vai ser 2 horas de exposição com muito conteúdo de uma vez,
né? Você intercala períodos de explicação com períodos em que o aluno vai botar isso em prática, que ele vai resolver um problema. Não precisa ser um problema matemático, pode ser ele resumir o que foi dito durante a aula, pode ser, né, o livro ali ele dá alguns exemplos de umas frases que estão com os pedacinhos faltando, que é para preencher as informações, né, que estão faltando, que é para o aluno ele buscar lá na memória dele, né, ele fazer essa recuperação ativa, ele buscar na memória aquelas informações, essas palavras-chave, né? Quando a gente fornecer exercícios muito complexos, né, longas deduções de fórmulas, tal, quebrar os exercícios em partes menores, principalmente quando está começando, né? Principalmente quando você está no começo da disciplina, no começo do curso, né? Você não pode esperar que o aluno ele vai dar conta de resolver um problema que tem múltiplos passos, né, de uma vez só. São esses andaimes que no começo a gente coloca bastante e a gente vai retirando aos poucos. Então, pode ser útil quebrar um exercício complexo em partes menores. Você colocar item A, item B, item C, item D, todos eles dando uma pequena instrução sobre qual é o próximo passo para resolver o problema, né? Eu, quando tenho aulas que eu quero fazer uma dedução para os alunos, uma coisa que eu faço é colocar alguns passos da dedução faltando, né? Colocar... né? Ou eu falo, aqui para você chegar no próximo passo, faça isso, isso, isso. Aí eu deixo o aluno ele fazer aquela parte da dedução em vez de eu mesmo fazer, né? Que é uma forma de o aluno ele estar envolvido, estar ativo ali, né? E não tá, né? Porque se a gente faz tudo na lousa, vai anotando, uma hora o aluno ele perde foco e aí vira o que supostamente foi dito pelo Mark Twain, né? Que uma aula é o processo pelo qual a informação flui das anotações do professor para o caderno do aluno sem passar pela cabeça de nenhum deles, né? Enfim, acho que o que eu preparei termina aqui, né? Então, se vocês tiverem comentários finais, que não precisar sair correndo para dar aula, que já deu 7 horas. Não vou nem comentar, eu vou ter que sair rapidinho, só para comentar que eu gostei muito, anotei tanta coisa, gostei demais da aula. Não, a aula não, estamos aqui entre iguais, né? Mas aqui eu realmente não tive tempo de ler um livro, agora eu vou fazer esses capítulos de livro, vai ser muito mais útil para mim. Opa, obrigado. Eu adorei também, Rafael. Eu já estou aqui no laboratório, que eu dou aula agora. Uhum. Aí e vou ver se eu já coloco umas coisas em prática. Não sei se vai adiantar, não, mas é calor de mecatrônica, não sei se vai rolar. Eu tô me olhando a cara feia. Obrigado, Ana. Vamos ver, mas eu achei bem legal. Obrigado. Muito obrigada. Eu só vou sair agora que eu vou dar aula, né, gente? Beijo pra você. Abraço. Gabriel, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Também estou chegando aqui num compromisso. Foi muito produtivo e acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente. Opa. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço para vocês. Mental. Até a próxima. Vou ler os capítulos agora com muito mais atenção. E aí no próximo vai ser do que? 3. Próximo 3. 3 capítulos. Capítulo 3. Isso. Hoje foi 1 e 2, o próximo 3. Aqui o 1 e 2 juntou porque o 1 ele é mais curtinho, né? Isso. Embora a gente tenha falado mais sobre ele. Né? Tá, beleza. Você acha que a gente... Se a gente conseguir ler, aí a gente de repente pode passar para outra pessoa apresentar, né? Pode ser. Vamos ver. De repente eu apresento esse ainda, que eu já li, eu estou relendo o livro, aí o seguinte a gente pode passar para outro. Isso. Mas aí se alguém que se sentir preparado para falar mais em alguma das aulas, vai ser bom também. Beleza. Um pouco de trabalho com você. Mas quero te agradecer muito, viu? Opa, eu que agradeço o interesse de vocês. Sem vocês não ia fazer sentido nenhum isso aqui, né? Bom que teve tanto interesse. Vai ser muito útil. Tomara que mais gente possa participar, né? Com certeza. Principalmente assistindo esse vídeo aí depois e comentando. E a gente vai evangelizando os nossos colegas, né? Vai ser bom demais. Obrigado. Boa noite para você. Obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tchau. E aí, Luiz, comentários finais? Bom, cara, eu queria te perguntar, você acha que vale a pena passar pelo livro todo? Eu acho que não é necessário. Acho que o capítulo 6 ele é um bom lugar para terminar. E de repente depois a gente discute aí próximos passos, né? Tentar fazer um projeto de extensão, alguma coisa com os alunos, ou ler um outro livro primeiro, né? Cara,
não sei se você conhece esse livro aqui. Ah, não conheço. Não conheço, não. Quer dizer, ele repete basicamente o que, né, já tem vários livros que já está meio cristalizado essa parte introdutória da memória de trabalho, memória de longo prazo e tal. Mas ele tem uns capítulos interessantes aqui, pelo menos 2, que é com estratégia para fazer com que os alunos se engajem mais nas atividades. Isso é legal. Sabe de uma coisa? Acho que a gente podia ler esses 6 capítulos desse livro aqui, que esse livro, eu acho que ele não fala muito sobre essa questão de motivação. De repente, para depois a gente terminar esses 6, às vezes você podia preparar alguma coisa relacionada com motivação, baseado nesse livro aí. Eu posso preparar, porque, inclusive, é muito bom, cara, porque a ideia dele, né, é que o professor monte aulas que se baseiem em roteiros de contar história. Isso é um negócio interessante, né? Storytelling, né? Inclusive eu tenho uns causos aí que eu posso falar depois em outras reuniões, né? Mas eu já tive situações assim de tipo algo que eu ensinei para os alunos, que eu contei uma história minha da graduação, né? Que criei uma imagem para eles, que vários anos depois o aluno estava lembrando. E aí, quando eu fui dar a mesma aula para outra turma, que estava com pressa, que resolvi não comentar sobre isso, né? O aluno na semana seguinte já não lembrava de nada, né? A mesma história, porque uma vez eu coloquei uma história no meio, né? Na outra, isso é besteira a história, vou passar o conteúdo logo, e, né, você vê que não é besteira, né? E é muito legal, porque tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. A gente gosta de fofoca, a gente